Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Só quem veio adorar Jesus, diga glória a Deus. Prometo ser muito breve. Eu quero entrar logo na palavra. Eu tenho até 9h30, 25 minutos para falar aquilo que Deus falou comigo. Você diz amém? Amém. Livro do profeta Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, versículo 10. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus por mais uma oportunidade que Ele tem me concedido, que Ele tem me permitido estar aqui para adorá-lo e para exaltar o seu nome. Louvo a Deus pela vida do meu pastor, Jean Lucas, que Deus continue abençoando. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus seja louvado. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, versículo 10. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera por mim. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 10 que diz assim: assim Davi não quis remover a arca do Senhor até ele, para dentro da cidade de Davi. No entanto, Davi carregou-a ao lado para dentro da casa de Obed-edom, o giteu. E a arca do Senhor continuou na casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Eu vou repetir esse versículo 11. E a arca do Senhor continuou na casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E o Senhor abençoou a Obed-edom e toda a sua casa. E você diz um glória a Deus. Olhe para cá. Davi, ele ficou conhecido como homem segundo o coração de Deus. Tem quem diga: quer conhecer alguém? Dê poder a essa pessoa, dê recurso a ela, dê autoridade para ela, para ver se ela muda o seu caráter. Só que quando Davi assume o trono, Davi ele continua o mesmo Davi que priorizava a voz de Deus. Só que a arca do Senhor havia sido levada nos dias de Eli. E estava há 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab. Saul nunca se importou com a arca. Saul nunca se importou em trazer a arca de volta para Israel ou para Jerusalém. Só que quando Davi agora assume o trono, Davi prepara uma caravana e diz: nós precisamos trazer a arca de volta para Jerusalém. Nós precisamos trazer a presença de Deus de volta para Jerusalém. Davi prepara a caravana, Davi prepara os levitas e vai até a casa de Abinadab. Só que no caminho, na trajetória, em volta com a arca, a Bíblia vai dizer que Davi quis inovar. Em algumas Bíblias vai dizer que Davi está conduzindo a arca em alguns carros novos. Outras vai dizer que Davi estava conduzindo a arca em carros de boi. Só que Deus havia estabelecido um decreto onde a arca deve ser transportada nos ombros dos levitas. Não era qualquer pessoa que poderia tocar naquela arca. Não era qualquer pessoa que poderia transportá-la. Ela era para ter sido transportada nos ombros dos levitas. Só que Davi está querendo inovar. E Davi prepara a arca, coloca em cima do carro de boi e está vindo de volta para Jerusalém. Só que no meio do caminho, quem está conduzindo os bois, quem está na rédea, no comando, está fazendo o boi correr muito. E em um determinado período daquela trajetória, o boi tropeça, o boi bate uma pata na outra e a arca pende para cair. E quando a arca está pendendo para cair, tem um menino chamado Uzá que está do lado da arca, está vendo a arca quase caindo e tenta colocar a mão para segurar. A intenção é boa, só que quando ele toca na arca, a Bíblia vai dizer que ele morreu de uma tal maneira, onde as suas entranhas vieram para fora. A intenção de Uzá era boa, não deixar a arca cair. Só que Deus havia estabelecido o decreto que ninguém poderia tocar na arca e nem ver o que estava dentro da arca, nem ver a sua santidade. Só que Davi está fazendo a coisa certa, só que da maneira errada.
Davi está querendo fazer a coisa certa, mas Davi está fazendo da maneira errada, porque a arca era para ter sido transportada nos ombros dos levitas. Só que Davi está querendo inovar, Davi está querendo terceirizar, Davi está querendo terceirizar a responsabilidade que é dos levitas para o boi. E muitas das vezes, por Davi querer terceirizar, Davi está pensando: o que foi que eu fiz de errado? O que foi que eu fiz de errado para esse cenário de morte acontecer? Qual foi a tragédia que eu fiz? Porque muitas das vezes nós queremos colocar a culpa em todo mundo e esquecemos das consequências dos nossos atos. Davi está perguntando: o que foi que eu fiz de errado? E Deus olhando do céu e dizendo: se você tivesse feito tudo certo, você não estaria sofrendo agora. Se você tivesse feito a maneira certa, a maneira correta, você estava querendo chegar mais rápido, você estava querendo chegar mais ligeiro, você estava querendo adiantar os passos, você estava querendo pular os princípios, e por você querer pular os princípios, você está sofrendo agora, você está pagando o preço agora. E com Deus não é quem chega mais rápido, com Deus você vai chegar na hora certa, no momento certo, da maneira correta, na hora que eu determinei. Só que todo esse cenário que eu estou te contando aqui agora aconteceu em frente à casa de um homem chamado Obed-Edom. E quando a Bíblia relata o nome de Obed-Edom, a Bíblia faz questão de enfatizar aonde Obed-Edom estava morando. A Bíblia fala assim: Obed-Edom, o Giteu. Giteu era uma terra que era em Gade, a terra dos filisteus. E Gade era a terra de Golias, o maior inimigo de Israel, que eram os filisteus. Só que agora, o que me chamou a atenção foi isso, porque quando você vai ver o nome de Obed-Edom, Obed-Edom é da tribo de Levi. Obed-Edom é um levita. Obed-Edom, ele é do altar. E o que é que esse homem, que é do altar, que é um levita, está fazendo na terra do maior inimigo, que é os filisteus? Só que eu te falo agora, não já deu aquele dia que você quis sumir? Porque se vir a Deus no ministério é difícil. Se vir a Deus no ministério não tem ninguém fazendo. Mas se você se levantar para fazer, você está querendo aparecer, você está querendo se mostrar. Não tem ninguém fazendo nada, não tem ninguém sendo visível. Mas se você se levantar para se tornar visível, alguém vai dizer: ele chegou agora, ela chegou agora. E o pastor só está olhando para ela, e o pastor só está olhando para ele. Obed-Edom é da tribo de Levi. Obed-Edom, ele é do altar. E se vir a Deus no altar não é difícil, porque é um que quer de uma maneira, é outro que quer de outra maneira, é um que quer mandar mais do que o outro, é outro que quer ser mais do que o outro, e acaba gerando aquele conflito dentro da igreja. E Obed-Edom disse assim: quer saber de uma? Eu vou embora, eu vou para a terra do maior inimigo, mas eu não fico aqui mais nessa igreja, eu não vou mais servir a Jesus dentro desse templo. Eu quero os grilos como meu vizinho, eu quero morar sem ninguém por perto. Só que antes de Obed-Edom fazer as malas para ir, Deus já estava dizendo: você vai, mas não se preocupe, que a presença vai te acompanhar por onde você for. Sabe qual é a notícia que Deus está te dizendo nessa noite? Quem sabe você chegou nesse culto, já estava com a mala armada, já estava com a passagem comprada, já procurou a casa para alugar, mas a ordem de Deus nessa noite é essa: desarrume as malas, desarrume a viagem, porque vai ser naquela mesma casa, vai ser naquela mesma rua, vai ser naquele mesmo ambiente. Não arrede o pé de onde Deus te estabeleceu. Obed-Edom está escondido, e Obed-Edom está dizendo: eu não quero mais saber de vizinho, eu não quero mais saber de altar, eu não quero mais saber de louvar. E Deus cria esse cenário que eu te contei na introdução, na frente da casa de Obed-Edom. E enquanto Davi está preocupado do que fazer com a arca, com o cenário de morte, um se levanta e diz: tem uma casa ali. Bate naquela porta, vê quem mora dentro, e de repente, quem sabe a gente não deixa a arca aqui, e depois a gente volta para buscar. E Obed-Edom está escondido. E quando Davi bate na porta, eu imagino a cena de Obed-Edom dentro de casa. Porque quando nós estamos dentro da igreja, que nós saímos por um período ou por um tempo, você não vê ninguém mandando mensagem perguntando: quando é que você vai voltar?
Você não vê ninguém batendo na sua porta dizendo: irmão, volta para dentro do culto, Deus não te quer aqui. E eu imagino Obed-Edom escondido dizendo: eu estou aqui, ninguém me viu, ninguém veio me procurar, ninguém quis saber onde eu estou morando, eu não dei meu endereço para ninguém, eu estou aqui escondido. Aí quando Davi bate na porta, que Obed-Edom vê Davi, eu imagino a cena, Davi chegando para Obed-Edom e dizendo: olha, eu sou Davi. Obed-Edom, imagina ele chegando para ele e falando: eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei do teu passado, eu sei as lutas que você enfrentou, o que é que você está fazendo aqui, como foi que você conseguiu me achar aqui, porque a minha Bíblia vai dizer: ainda que eu me transporte para os fundos dos mares, eu sei que lá está, ainda que a terra se mude, eu vá para uma caverna, eu sei que também o Senhor lá está. Você pode querer se esconder, você pode querer não vir mais para o culto, só que Deus está te dizendo: você não sai de onde eu te coloquei, porque a presença te alcança, a graça te alcança. Eu já vou indo para o final. E Obed-Edom está escondido. A arca entra dentro da casa de Obed-Edom. Só que antes da arca entrar, eu imagino Obed-Edom dizendo: já faz um tempo que eu estou meio frio, já faz um tempo que eu não visito o culto, eu não sou digno de deixar a arca aqui dentro da minha casa. Aí Davi chega para ele e fala: não se preocupa não, é assim mesmo que ele quer, é frio mesmo, é sem força mesmo, é cansado mesmo. A arca entra na casa de Obed-Edom. E em 3 meses, o que não aconteceu na vida de Obed-Edom, até aquele exato momento, Deus mudou o quadro, o cenário da vida de Obed-Edom. E Obed-Edom, quando não tinha nada, em 3 meses o Senhor diz: é tempo de eu levantar a tua casa, mudar o cenário de perca e te dizer: eu honro a tua fidelidade, eu honro a tua força. Você ficou fora da presença até hoje, mas nessa noite o Senhor marcou encontro contigo para te dizer: é tempo de voltar para dentro e para perto da arca, porque tu sabe aonde é o caminho. E é por isso que hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: a presença de Deus está invadindo a tua casa, e o que não deu certo até hoje vai ter que começar a dar certo a partir dessa noite aqui. Não me ajuda, pega na mão desse irmão que sentou do seu lado, pega na mão dele, pega na mão dela, chacoalha agora e diz assim: foi essa noite que Deus marcou para colocar o que está fora do lugar de volta no lugar. Eu vou liberar, e eu não sei se você vai pegar, se você vai dar glória a Deus, se você vai levantar a mão, mas até meia-noite vai sair a notícia que Deus visitou a tua casa e levantou o teu ministério, levantou a tua família, te colocou de pé, porque Ele te diz: é noite de eu liberar. Abençoado está. Até a mulher de Obed-Edom, que era estéril, não gerava, não podia ter filhos, estava travada, estava cerrada, teve que gerar. Aí você pode me perguntar: irmão, é filho que está chegando? É não, é porque aquilo que estava travado há muito tempo, emperrado, travado, Deus está te dizendo: eu vou fazer se movimentar por esses dias. Não levante a mão que eu vou melhorar isso aqui, porque assim diz a boca de Deus: aquilo que estava travado, que Satanás emperrou na tua vida, Deus está te dizendo: vai começar a se movimentar, vai começar a andar, vai destravar hoje. Tem barreiras que estão sendo quebradas na tua vida hoje, e Deus está te dizendo: vai começar a andar. A arca passou 3 meses. Só que após o período dos 3 meses, a Bíblia vai dizer que levaram notícias a Davi de tudo que o Senhor fez por Obed-Edom. Se levaram a notícia para Davi, é sinal que de fora da casa de Obed-Edom, todo mundo estava olhando para ver o que iria acontecer. Porque você nem sabe, nem sonha, mas tem gente que está esperando só você abrir a boca para dizer: eu chuto o pau da barraca hoje, eu não quero mais saber de nada. Só que Deus está te dizendo: os olhares que está querendo ver a tua queda nessa noite, o Senhor está te dizendo: vai ter que ver que Deus abençoou a tua casa, vai ter que ver que Deus mudou o cenário da tua vida, vai ter que ver que o que não deu certo até hoje vai começar a dar por esses dias.
Imagina a cena. Davi, lembra da arca que há 3 meses a gente deixou na casa daquele rapaz? Você não sabe o que aconteceu. Não é que o Senhor abençoou tudo que Obed-edom tinha? Davi está dizendo: vamos preparar a caravana de novo. Vamos levar a arca, vamos trazer a arca de volta. Porque tem gente que é assim. Não basta ouvir do que Deus fez na tua casa. Ele quer ter o que você tem. Ele quer fazer o que você faz. Ele quer ser o que você é. Só que ele se esqueceu que aquilo que Deus derramou na sua vida só cabe em você, só serve para você. Tem alguém que pode até querer fazer igual. Tem alguém que pode até olhar e dizer assim: eu vou fazer da mesma maneira que ela. Eu vou fazer para ver se eu sou a mesma abençoado que ela. Eu vou fazer para ver se eu sou usado que nem ele, que nem ela. Mas ninguém consegue ser igual a você, porque aquilo que ele derramou na tua vida, Deus não vai compartilhar com mais ninguém. Se prepara, porque enquanto alguém está querendo ver a queda da tua casa, vai ter que ver que nessa noite Deus te coloca de pé para te dizer: chegou o tempo na vida da minha serva, chegou o tempo na vida do meu servo, chegou o tempo de eu levantar a casa dele, chegou o tempo de eu honrar a fidelidade dele. A notícia de Deus essa tarde é essa. Se prepara, porque nessa noite vai sair a notícia. Conta março, conta abril, conta junho, porque até junho Deus vai te dizer: tem providência que eu libero para dentro da tua casa. Tem sentença de assinatura que Deus está assinando dentro da tua família. Não levante a mão para adorar, porque assim diz a boca de Deus: manda a casa da promessa levantar as 2 mãos para o céu e manda 30 segundos de glória. Porque enquanto vocês estão adorando aqui, Deus está te dizendo: eu entro no impossível, eu entro na causa impossível hoje. Eu vou liberar isso aqui, Jesus. Essa semana é a semana do operando Deus. Ninguém vai impedir na tua vida. Deus se levantou hoje. Fica quieto, Satanás, porque enquanto Satanás quis travar, quis impedir, quis romper, Deus está te dizendo: eu faço andar hoje, eu faço caminhar hoje, eu faço prosperar hoje. Conta 3 meses, conta 3 meses, conta 3 meses. Satanás está o tempo todinho na arquibancada dizendo: eu vou ver a queda dela agora, eu vou ver ela gritar o grito de derrota agora. Só que enquanto ele está esperando o teu grito de derrota, Deus te trouxe nessa noite aqui para te dizer: se prepara para dar o grito de que Deus levantou a tua casa, de que Deus te colocou de pé, de que aquilo que ia dar errado começou a dar certo, porque Deus está te dizendo: vai sair a notícia. Tem gente que precisa entender isso. É a presença. É a presença. Enquanto você estiver esperando que as suas mãos, os seus recursos façam alguma coisa, você não sai do canto, você não anda. Mas quando a presença entra, algo diferente acontece. Quando a presença entra, o que ia dar errado começa a dar certo. Quando a presença entra, eu penso que vou cair, mas eu permaneço de pé. E assim diz a boca de Deus: a presença de Deus vai começar a invadir a tua casa. Ela vai invadir a tua família hoje. Glória a Deus, eu tenho 5 minutos, mas eu vou entregar aquilo que Deus falou comigo. Fique em pé, irmã, por favor. Isso. A igreja pode estender a mão em direção a ela, porque quem te vê de pé aqui hoje não imagina a luta que a senhora tem enfrentado dentro daquela casa. Só que enquanto a senhora está aqui de pé, Deus visita o homem por amor à senhora. E Deus está te dizendo: foi eu que coloquei ele do teu lado. E Satanás acorrentou os pés dele para que ele não ande do teu lado.
Só que Deus é Deus que está dizendo que enquanto ela marcha aqui, Deus está indo lá na Santa Lúcia agora. E Ele está dizendo: eu sou Deus que estou quebrando a obra de macumbaria. Porque tem alguém que fez um voto contra a vida dele quando ele nasceu. E o voto foi: ele vai servir aos meus deuses. Só que Deus está te dizendo: eu estou quebrando a obra de macumbaria hoje. E te digo, ele vai vir para a minha presença. Ele vai entrar por essas portas. E eu te digo, teu casamento será do altar a partir de hoje. E quem acredita, diga glória para Jesus. Reminaião de Keminaraçai. Reminaião de Keminaraçai. Decadorebaia. Remintia como nuvem afara. Eu sinto Deus aqui. Deus acabou de falar comigo. Deus está colocando a guerra no pé da igreja hoje. E Ele está dizendo: a guerra que estava travada, Ele está destravando hoje. A senhora, irmã de vermelho, do canto, isso, fique em pé. Deus manda eu perguntar para a senhora: até quando vai ficar prostrada? Até quando vai ver a situação dando errado e não vai se levantar? Deus está te dizendo: precisa de posicionamento hoje. Porque eu travei a tua vida para que você entendesse. Não é do jeito que você quer. Se a igreja pudesse entender o que Deus está falando. Porque Deus te diz: a tua vida ficou travada até hoje. Porque a tua vida uma hora caminha, uma hora trava, uma hora dá certo, uma hora dá errado, uma hora prospera, uma hora desanda. E Deus está dizendo: eu vi o choro naquela madrugada. E eu vi quando a senhora pediu socorro e a senhora ficou sem resposta. Se a senhora entrou aqui pedindo a Deus: Deus, fala comigo, usa aquele profeta para falar comigo. Só que enquanto você pensa que Deus está vindo por um lado, Deus te diz: eu te surpreendo e venho por outro. Eu te dou posicionamento hoje e te digo: se prepara, que quando você se levantar posicionada, o que estava dando errado na tua vida vai ter que começar a dar certo. Porque eu vi a barreira que se levantou lá dentro daquele trabalho. Eu vi quando tudo começou a dar errado. Eu vi quando os clientes começaram a faltar. Só que eu sou Deus que te digo: estou eu soprando o teu número agora. E eu te digo: os clientes vai ter que começar a entrar por aquele salão. Ele vai ter que entrar por aquele estabelecimento. E eu te digo: se prepara, que eu sou Deus que te visito hoje e te dou posicionamento. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem pode levantar a mão e dizer um glória a Deus? Quem pode dizer um aleluia? Eu ainda tenho 2 minutos. Fique em pé, irmã, senhora. Ixi. Porque Satanás não está feliz. Porque Deus, as águas se moveram e Deus te trouxe para esse lugar. Só que a senhora sabia que o que Deus tinha com a senhora era aqui. Porque a senhora já está angustiada de ver tudo dando errado. E Satanás soprou no seu ouvido por esses dias que a senhora já estava depressiva. Porque a maior vontade dele é te deixar trancada dentro daquele quarto. Só que eu estou vendo a nuvem negra que está rodeando a tua cabeça agora.
E eu vi o espírito de loucura que alguém quis lançar contra a tua vida. Só que Deus é Deus que está te dizendo: eu estou blindando a tua mente hoje. Satanás não vai soprar que o projeto faliu, porque eu vi o projeto que a senhora colocou em cima da mesa. E o incrível é que tudo já estava prestes para ser assinado. Eu vi quando a senhora entrou pelaquele banco e a senhora fez até a simulação. Só que de repente tudo começou a travar e Deus fechou a porta que já estava aberta. Só que Deus está te dizendo: eu te trouxe hoje só para te dizer, eu estou quebrando o vento contrário que assolou a tua casa. E eu te digo, aquele consórcio eu já coloquei na palma da tua mão. Eu estou assinando hoje aquela escritura, porque a senhora já passou por aquela porta e a senhora disse: Deus, eu quero nesse apartamento. E Deus está te dizendo: eu sou Deus que entrega a chave na tua mão hoje. E eu te digo, o tempo de cantar chegou na tua vida. E quem acredita, diga glória para Jesus ouvir. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, mesmo cego me fazer enxergar, mesmo falho me fazer andar sobre as águas. Deus proverá quando a sede e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá. A igreja levante as duas mãos, porque Deus mandou fazer um alto profético nesse momento. E eu vou contar até 3 e você vai gritar comigo: em 3 meses Deus vai mudar a minha vida. Eu conto 1, se prepara para dar o grito de vitória. Eu conto 2, Satanás acabou de perder mais uma contra a tua casa. Eu conto 3, só a igreja que dá o grito de vitória. Libera o grito de vitória agora para Satanás ouvir. Deus é Deus que está mudando o teu cativeiro e está te dizendo: em 3 meses eu estou mudando o cenário de destruição por cenário de dupla honra. Tem sentença de vitória que Deus está assinando hoje. Deus acabou de decretar e Ele está dizendo: não há ninguém que possa revogar aquilo que eu já assinei, aquilo que eu já decretei.